Essa presença de Deus tão forte. É por causa do pastor Marcelo que está aqui. Acho que o pastor Marcelo que trouxe essa presença toda para cá, pastor. Foi nós dois? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu acho que é você que está carregando essa presença forte de Deus. Meu Deus, eu quero trazer minha cama e dormir aqui hoje. Deus amado. Está sentado num alto e sublime trono, mas te chama de filho. Está sentado num alto e sublime trono, mas te chama de filho. Você é filho de Adonai, querido. Quando você pronuncia esse nome Adonai, as estruturas do universo estremecem. Adonai! Eu prometi que eu ia pregar, então eu vou pregar. Ou eu quebro a minha promessa e fico só adorando Jesus amado. Vou quebrar minha promessa, não, vou pregar, porque o Espírito continua. Você pode continuar adorando aí, viu, enquanto eu estou pregando. Se você não quiser ouvir, você pode ficar com você e Deus aí. Tá tudo certo, viu? Não tem nada errado. Vou começar. Comecei a pregar. Série Extraordinário, parte final. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um exército é muito fraco, o exército é bem fraquinho, então ele tem que ser bem estratégico e fazer uma estratégia onde ele vai fazer as coisas bem escondido para o exército inimigo não descobrir, para ele ter alguma chance de ganhar a guerra, porque ele é um exército fraco. Então ele tem que ter uma estratégia bem assim escondida para ele atacar o outro exército sem o outro exército saber. Você está entendendo ou não? Porque ele é um exército fraco. Agora, quando um exército é invencível, então ele pode botar a boca no trombone e contar a estratégia para todo mundo que ele vai ganhar do mesmo jeito. Ele é invencível. Então, quando um exército é invencível, não tem nenhum problema em o seu comandante ou o seu general anunciar o que ele vai fazer. Porque ele vai falar assim, ó, nós vamos passar ali e vamos atropelar aquela cidade. Ele vai passar e vai atropelar, ele é invencível. Ele não precisa ficar medindo, colocando estratégias de coisinhas escondidas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E é por isso que você precisa aprender essa verdade hoje. De que Deus anuncia o seu plano. Amém? Fala comigo, Deus anuncia o seu plano. Deus sempre anuncia o plano dele. É assim que Deus é, desde o princípio. Por quê? Porque ele pode anunciar quem vai se opor. Então, existem aqueles desenhos animados que ficam mostrando uma guerra entre Deus e o diabo, já viu? Nos desenhos animados. Nossa guerra não existe, Deus não está guerreando contra o diabo. A Bíblia diz que nós estamos. Mas o dia que já está determinado, esse é o desespero do diabo. O dia que já está determinado que Deus vai derrotá-lo, não vai ter guerra. Deus só vai derrotá-lo. O tempo já está determinado. Então Deus anuncia as coisas. Então eu quero começar lendo com você Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Então olha o que está escrito lá no início desse versículo nos telões, olha aí, ó. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. É assim que Deus é.
Deus sabe o que vai acontecer e Ele anuncia o que vai acontecer e faz acontecer, porque Ele é Deus. É assim que é, vocês estão me entendendo? Então, existem muitas pessoas que acham, existe uma teologia muito errada, como se a mente de Deus fosse parecida com a nossa, sabe, presa ao tempo. Sabe, nós estamos presos nesse tempo aqui. Nós conseguimos fazer algo agora, mas tenta fazer algo aí agora, amanhã. Não tem jeito. Só que para Deus amanhã é hoje, semana que vem é hoje, daqui um mês é hoje, daqui 1000 anos é hoje, porque Deus é. Ele é. Sabe por que o tempo existe? O tempo existe porque Deus o criou, porque Ele habita em eternidade. Deus criou o tempo para nós, mas Ele não está preso nele. Então Deus sabe o que vai acontecer. Tem gente que acha que isso que eu vou falar agora é verdade, mas não é. O que eu vou falar agora é uma teologia muito errada, tá? Mas tem gente que acha que Deus criou Adão e Ele achou que Adão ia ser santo para sempre. Aí Adão pecou, ó. Chegou um anjo desesperado, tocando sirene no céu e avisando Deus. Adão pecou, Deus caiu do trono, quase teve um infarto, porque foi pego de surpresa. Aí Deus teve que mudar o plano. Expulsou Adão do jardim. E o pecado cresceu. Deus falou, meu Deus. E aí Deus teve que começar de novo com Noé para ver se dava certo. E aí o povo de Noé se corrompeu. Aí ele falou, eu vou então levantar uma aliança com Abraão. A descendência de Abraão se corrompeu e falou, então agora eu vou levantar sacerdotes aqui, depois de Moisés. Aí os sacerdotes se corromperam e Deus teve que ficar mudando de plano. Ele falou, então eu vou levantar juízes. Aí os juízes se corromperam. Então eu vou levantar reis. Aí os reis se corromperam. Aí todos os planos de Deus foram dando errado. Aí finalmente ele teve uma ideia. Eu vou enviar Jesus. Aí ele enviou Jesus e deu certo. Até que enfim Deus deu um adentro, né? Até que enfim ele acertou alguma coisa. Essa é uma teologia totalmente errada. Não é assim que é. Deus sabia o que seria antes que tudo fosse criado. E Ele anunciou tudo. E Ele deixou escrito até para nós em Sua palavra. Há muitos anos atrás eu preguei uma pregação lá na igreja do pastor Marcelo chamada Jesus, o plano A. Jesus sempre foi o plano. Jesus é o plano de Deus. Então, olha o que diz. Nós já lemos que Ele anuncia o fim desde o princípio, não é assim? Olha o que diz Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Fala comigo, desde a fundação do mundo, existe um livro com nomes escritos. Fala aí, com nomes escritos. E é o livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, querido, Jesus já era o Cordeiro que foi morto. Pastor, não entendi direito, vou te fazer entender. Vamos ler 1 Pedro 1:18-20, olha o que diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O sangue de Cristo, fala comigo, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. Por que era conhecido? Porque Deus anuncia. Deus é aquele que anuncia o plano dele. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Agora vem algo tremendo para você que está aqui hoje. Jesus era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O sangue dele já era conhecido. Por quê?
Qual é o único motivo de Jesus vir à terra e morrer? Aí aqui vem algo tremendo para você, que está escrito em Efésios 1:4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, o texto vai. Então, aqui está uma coisa. Antes da fundação do mundo, o Deus que não estava preso ao tempo, viu todos os problemas que a criação traria. O Deus que criou todas as coisas, viu todos os problemas e todas as dores e tristezas que o ser humano ia gerar nele. E aí Jesus viu todo o sofrimento e dor que ele haveria de passar. Só que ele também viu você. E ele tinha a opção de não fazer nada, nem criar nada. Mas ele escolheu você antes da fundação do mundo. E Jesus falou com o pai: pai, eu vou lá. O pai falou: você tem certeza, filho? Pai, eu vou lá. Você tem certeza, filho? Jesus viu você, ele falou: vai valer a pena. A Bíblia diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O fruto é você. Então eu quero dizer para você que você foi sonhado, planejado, você foi visto e escolhido por Deus antes que o mundo existisse. Eu sei que é demais para a sua cabeça, para a minha também. Mas lá antes da fundação do mundo, Deus estava vendo você. E Ele estava vendo um propósito tremendo de vida para você. E lá Ele criou você. Lá Ele já criou a solução para todos os seus problemas, dores, traumas, pecados, no sangue do Cordeiro que foi morto. Ele sonhou com você. E aqui começa então algo muito tremendo, que eu quero falar com você hoje. Deus tem um plano extraordinário para você, antes da fundação do mundo. É um plano extraordinário. Agora, Deus não apenas tem um plano, mas esse plano foi anunciado. Todos os seres espirituais sabem do plano que Deus tem com você. Por quê? Porque Deus não tem medo, Ele anuncia mesmo, Ele fala mesmo. Então eu quero seguir para frente. Você está entendendo por enquanto? Você devia estar dando mais glória a Deus aí. Você devia estar com seu coração mais: oh meu Deus, obrigado, o Senhor me escolheu, papai. Então veja bem, Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14 diz assim: então lhe foi dito aqui a Abrão, tá? Abraão, pai da fé, Abrão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Veja bem, Abrão nem tinha filho ainda. Abrão ainda era marido de Sarai, estéril, e ele nem tinha filho. E nesse momento que ele estava fazendo essa aliança com Deus, que caiu aquele profundo sono sobre ele, Abrão ouviu isso. A sua descendência, entenda, ele não tinha filho. E Deus já estava anunciando: a sua descendência vai ser escrava em uma terra alheia. Que terra era essa? O Egito. E Deus já estava falando com Abraão: seus descendentes serão escravos numa terra alheia por 400 anos, que é o Egito. Mas eu vou julgar esse povo, o Egito. E quando a sua descendência sair de lá, eles sairão com grande riqueza. Você lembra como eles saíram de lá? Quando eles saíram de lá, eu li hoje aqui no final do louvor, não havia nenhum inválido. Eles saíram de lá cheios de prata e ouro. Só que você tem que entender
que aquela geração que estava no Egito, que descendeu dos 12 patriarcas, né, foram 70 pessoas para o Egito, acredito eu que tinha mais 5 lá, porque o Novo Testamento cita 75, então eu acredito que de José e seus filhos, talvez. Mas daquelas 70 pessoas descenderam milhares. Mas foram 12 os patriarcas que eram filhos de quem? Filho de Jacó. Que era filho de quem? Filho de Isaac, que era filho de Abraão. Você está entendendo? Agora, muitos anos então, centenas de anos antes, Deus já estava anunciando que o povo ficaria escravo por 400 anos. Quando Deus anuncia o plano dele, o que você acha que o diabo sempre vai tentar fazer? Hein? Fala comigo. Tentar atrapalhar. Ele sempre tenta atrapalhar. Fala comigo, mas Deus é mais. Então o diabo foi tentar atrapalhar. E o que aconteceu? Antes do povo sair do Egito, quando foi chegando perto dos 400 anos, certo? Perto dos 400 anos, o diabo começou a movimentar as trevas para atrapalhar o negócio. E olha o que Faraó fez. Êxodo 1,16. Olha o que Faraó disse. Dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. O que Faraó falou aqui? Faraó chamou as parteiras e falou: quando esse povo aí, os descendentes de Abraão, forem ganhar neném, vocês parteiras vão lá. Se for homem, mata. Se for mulher, viva. Por que mulher viva? Porque essas mulheres seriam mulheres dos egípcios e os filhos seriam egípcios. Mas por que também o diabo estava querendo matar aqueles meninos? Porque no meio daqueles meninos estava um menino a quem Deus já tinha anunciado que tinha um grande propósito de tirar o povo de lá. E o seu nome era Moisés. E o diabo falou: eu vou matar esse menino e vou destruir esse povo. Fala comigo, mas Deus é mais. Então ele deu essa ordem. O que aconteceu então? Capítulo 2, versículo 3. Olha lá. A mãe de Moisés, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A mãe de Moisés então foi lá, nascia aqueles juncozinhos lá na beira do rio, ela foi lá e colocou o menino ali para ser achado por alguém do palácio de Faraó ali. E o que aconteceu? Você já conhece a história, mas eu vou ler versículo 10, não, versículo, eu já li o 2, 3, né? Muito bem, 2, 10 agora. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então a mãe de Moisés colocou Moisés no cesto, colocou na beira do rio. A filha de Faraó estava lá tomando um banho, que provavelmente era um banho que era um ritual, que ela estava pedindo um filho ao rio Nilo, muito provavelmente. E o menino chorou lá no carriçal. Ela foi lá olhar, abriu, era um menino. Eu acho que ela achou que era um presente do Nilo para ela. Aí ela pegou, teve dó do menino, mandou criar o menino, mandou chamar uma hebreia para dar de mamar ao menino. Quem que a irmã dele chamou? A mãe de Moisés, Joquebede. Joquebede deu mamar a ele, segundo a ordem da filha de Faraó, até ele desmamar. Eu acho que esse menino desmamou com uns 25 anos. Porque você entende, se você é mãe, sabe que vai perder o filho quando ele parar de mamar, né? Vou dar muito mamar para esse menino aqui. E aí, meu amado, quando aquele menino parou de mamar, ela trouxe ele e entregou para a filha de Faraó. Veja bem, aqui eu quero te fazer entender as suas feridas, certo? Eu quero te fazer entender as suas feridas. Moisés estava sendo caçado de morte pelo diabo, caçado de morte. Queriam matar Moisés. Por causa do plano que o diabo, fala comigo, por causa do plano que o diabo fez. Por causa do plano que o diabo fez, Moisés teve que ser jogado fora pela mãe.
Porque se você der à luz, você que é mulher, der à luz a uma criança, colocar ele num cesto, soltar ele num rio, você vai ser presa. E Moisés teve que ser jogado fora pela mãe. Depois ele foi pego pela filha de Faraó, não pôde ser criado por ela. Aí ele voltou para uma hebreia para ser amamentado, que era a mãe. A mãe amamentou. Depois que amamentou, a mãe teve que dar o filho. Eu não sei se alguém aqui foi dado para outra família. Mas você imagina que não é uma coisa fácil de passar, não. Certo? E aí Moisés foi dado para outra família. Essa família que o acolheu, não era uma família que o acolheu, era uma pessoa que o queria. A filha de Faraó, porque Faraó queria Moisés morto. Todo mundo que estava naquela casa, ninguém queria Moisés, só a filha de Faraó que o achou. Você entende que lá naquela casa haviam vários israelitas trabalhando de escravos, servindo a Moisés. Você pode imaginar a situação? Como que as pessoas viam Moisés? Moisés sofreu todo tipo de rejeição. Ele estava sendo caçado, passou pela rejeição do pai, da mãe, dos da casa de Faraó, rejeição dos da própria casa. Eu quero te dizer, repita comigo assim, ó, isso não foi coincidência. Isso não foi coincidência. O que aconteceu com Jesus? Eu estou tentando fazer você entender suas feridas agora, tá? O que aconteceu com Jesus? Mateus capítulo 2, versículo 16, olha aqui. Herodes, né? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Quando Jesus nasceu, os magos foram lá e os magos falaram que estavam indo ver o nascimento do rei dos judeus. Herodes ficou com ciúme, endoidou, mas por quê? Fala comigo, o diabo tinha um plano. Fala de novo, o diabo tinha um plano, mas Deus é mais. O diabo tinha um plano para matar, querido, Jesus ali. Evidentemente que tinha, por quê? Porque todos os seres espirituais sabiam quem estava nascendo. Jesus. E aí, ouviu-se um clamor, um lamento em Ramá. Era Raquel lamentando por seus filhos que não mais existem. Foram mortos. Mataram todas aquelas crianças porque estavam caçando Jesus. Imagina, em uma cidade, ou em um estado como o Ceará, um governador mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagina o que é dor e sofrimento de um povo por completo. Mas Deus é mais. Quando Moisés cresceu, meu amado, ele foi tentar se mostrar como libertador do seu povo, ele foi libertar um homem. E olha o que aconteceu, o Êxodo 2,14, parte A, está escrito assim: o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quando Moisés foi lá salvar aquele israelita, o israelita falou: quem te pôs por juiz ou príncipe sobre nós? Fala comigo, rejeição. Rejeição do seu povo. Jesus, amado, não foi diferente com ele. Jesus não foi recebido de braços abertos nesse mundo, nem pelos do seu povo. Você se lembra? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não existia um palácio para Jesus nascer. Ele procurou, José procurou espaço em uma hospedaria para ver se tinha pelo menos um quarto para Maria dar à luz ali. Não tinha um quarto. Ele foi para o lugar onde os animais dormiam, e lá os animais estavam naquela sujeira que os animais fazem, sabe, ovelhas, cabritos, boi, vaca, aquele fedor de estrume. E Maria foi dar à luz ali. Não tinha lugar para colocar Jesus, o Criador do mundo. Não havia lugar para ele. José, o carpinteiro, arrumou um coxo. Você sabe o que é coxo?
aquele negócio de madeira onde coloca a ração ou a água para os cabritos, para as ovelhas comerem e beberem. Aquela coisa coxo que é poeticamente chamado de manjedoura para nós. Jesus foi colocado ali. Já nasceu em um ambiente de rejeição. Mataram todas as crianças, caçando Jesus. E olha o que Deus fez, porque Deus é mais. Mateus 2,13 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Jesus passou por todo esse tipo de rejeição, Jesus passou por todo esse tipo de dor, por todo esse tipo de sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vivo no Ceará, tirando o ano de 2006, que eu estava em João Monlevade, Minas Gerais, eu vivo no Ceará desde 2004. São 16 anos aqui. Então eu sei o que é ficar longe da família, porque eu não tenho nenhum parente de sangue aqui. Mas o meu filho mais velho nasceu e cresceu aqui no Ceará. Ele cresceu aqui. E o meu filho nunca teve o carinho da avó. Nunca. Meu filho nunca teve o carinho dos tios. Nunca teve a amizade dos primos. Meu filho fez aniversário, não teve ninguém que fizesse docinho para ele, ou salgadinho para ele, ou comprasse presente. E a vovó não reuniu com o vovô e os titios para cantar parabéns. Por 1 ano, 2, 3. Passamos muitos e muitos natais sozinhos. Eu, minha família, eu, minha esposa e meu filho. E o meu filho cresceu nesse ambiente muito solitário. Jesus, além de passar pelo que o meu filho passou, Jesus estava num país estrangeiro, com deuses diferentes, com uma cultura totalmente diferente, em um estado de completa rejeição. Foi assim que Jesus cresceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que os homens a quem Deus mais usou foram os mais expostos à podridão do seu ambiente de atuação? Por exemplo, os profetas estavam profetizando para o povo, no momento onde aquele povo estava mais perdido, no momento onde aquele povo estava nos seus piores pecados, os profetas estavam lá. Jesus veio, nasceu nessa terra como israelita, para andar no meio do povo de Israel, no momento onde o povo de Israel estava escravo, dominado nos seus piores pecados, em sofrimento, distante de Deus, cultivando uma religião vazia, e Jesus nasceu e viveu ali, encarando todos aqueles problemas e situações. Eu cresci vendo todo tipo de problema e podridão. Eu vim para o Ceará e vi todo tipo de problema e podridão dentro das igrejas. E você quer saber de uma coisa? Por que isso aconteceu? Olha o que eu estou te dizendo. Por que esses homens estavam encarando aquela podridão? Para que aquela podridão separasse esses homens do povo? Jesus estava vendo a podridão naquelas pessoas, o pecado daquelas pessoas, para ele se sentir separado daquelas pessoas? Não. Jesus estava vendo aquilo para encarar o seu propósito de vida. À medida que eu estava vendo tanta podridão e tanto pecado no meio da igreja no Ceará, Deus estava me deixando encarar o meu propósito de levantar uma igreja santa, pura, apaixonada por Jesus, que ia cumprir o seu destino. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento tem um porquê.
bem grande. Você está entendendo ou não? Então, o diabo sabia que Moisés nasceu para cumprir um propósito e tentou destruir Moisés. Você está entendendo? Sim ou não? O diabo sabia que Jesus nasceu para cumprir um propósito e tentou destruir Jesus. Bom, eu peguei 2 exemplos para eu conseguir pregar em pouco tempo, mas eu podia te dar 10, 20 exemplos na palavra. Porque o que eu quero te mostrar hoje é que Deus não apenas conhece, mas Ele anuncia o fim desde o princípio. Eu te mostrei aqui então que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E eu te mostrei aqui hoje o apóstolo Pedro ensinando que o sangue de Jesus que te comprou é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E eu te mostrei aqui hoje que você foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. E aqui eu estou te explicando as suas feridas. Preste atenção. Tudo que você já sofreu, tudo que você já viu de errado, toda dor, rejeição, frustração, decepção, desilusão, traição, amargura, perdas, tudo isso tem um porquê. Você quer saber qual é? Vou perguntar de novo. Tudo que você já sofreu, tudo que você já viu de errado, toda dor, rejeição, decepção, frustração, desilusão, traição, amargura, perdas, tudo isso tem um porquê. Você quer saber qual é? Então eu vou te contar. O porquê é o seguinte: o diabo tem medo de você. O diabo tem muito medo de que você realize o que Deus anunciou que você ia realizar. Então, do jeito que o diabo caçou Moisés, caçou Jesus, caçou Davi, caçou Jonas, caçou Isaías, do jeito que Deus livrou o rei de Atalia, o diabo tem caçado você desde antes do seu nascimento, por um único motivo: ele tem medo de você. O diabo tem medo de que você acredite no que Deus anunciou e se levante para cumprir o seu propósito, porque ele sabe, o diabo sabe muito bem que Deus não perde batalha, e que se você se levantar para cumprir o seu propósito, o diabo está com sérios problemas. Então ele começou a fazer bagunça na sua casa, ele começou a fazer bagunça na sua família. Quando você estava na barriga da sua mãe, ele já estava avacalhando o esquema. Talvez você é um homem, o médico contou para sua mãe que você era mulher. Talvez você é uma mulher, o médico contou para sua mãe que você era um homem, para a rejeição já começar. Alguns de vocês enfrentaram os maiores problemas familiares possíveis. Alguns de vocês tiveram que lutar com situações difíceis, mas tudo isso tem um porquê. O diabo está tentando mexer os pauzinhos para destruir você, porque ele sabe que se você se levantar para cumprir o seu propósito, ele está perdido. Você está aqui ou não? Então eu sei que o diabo tem tentado fazer muita coisa com você. Mas eu quero te dar uma notícia hoje. Deus é mestre. Deus é mestre em pegar veneno e transformar em antídoto. Deus é mestre em transformar doença em milagre, dor em cura, mal em bem. Deus é mestre de pegar histórias de dor e sofrimento e levantar isso como os maiores ministérios que a humanidade já viu.
Talvez você fale, pastor, eu já sofri demais, eu sou tão pequeno. Eu acho que Deus vai ter que usar outro, porque eu sou muito pequenininho. Eu vou ler um texto para você aqui. Não está no script aqui não, mas eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. Você tem que ouvir esse texto aqui. Posso ler para você? Vou ler o 27, o 28 e o 29. 1 Coríntios 27, 28 e 29. Escuta aí, tá bom? Você que tem se achado tão pequeno, tão fraco, tão problemático. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Talvez o diabo tentou diminuir tanto você. Talvez você se ache, sabe, o vermezinho do cocô do mosquito. Talvez você se ache pequeno, incapaz. Porque isso é o que o diabo está tentando fazer com você. Te assustar, te amedrontar, dizer que você não é. Eu quero te dizer, o diabo está ficando endemoniado agora. Porque se você está começando a entender que você faz parte de um plano que Deus criou, e se você entender que é por isso que o diabo está tentando destruir você, que é por isso que tanto pensamento ruim vem na sua cabeça, por isso que tantas tentações são jogadas na sua frente, que é por isso que tem tanto sofrimento na sua casa, na sua família, que é por isso que a sua história foi tanto mexida, tanto destruída, que o diabo estava tentando enfraquecer você, mas Deus é mais. Deus vai pegar esse veneno e transformar em antídoto. Deus vai pegar essa dor e esse sofrimento e vai fazer isso se tornar cura na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Se você permitir que isso aconteça, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem um plano extraordinário para você. Mas hoje, o que o Senhor está te mostrando é o seguinte. O que o Senhor está tentando te mostrar hoje é o seguinte: se você deixar eu te mostrar tudo do ângulo correto, todos os seus grandes problemas do passado serão transformados em uma grande missão, cheia do poder de Deus, raiva do diabo e amor pelas pessoas. Eu quero convidar você a enxergar tudo que o diabo tentou fazer na sua vida, porque ele tem medo de você, porque ele sabe o que Deus já falou na eternidade a seu respeito. Tem uma música que diz assim, ó, que das minhas feridas saia poder para curar. Que a cada hora perdida eu me lembre que não é para eu parar até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Eu quero pedir você que hoje você deixe o bálsamo de Deus passar sobre você. Quanto mais o diabo conseguiu fazer você acreditar que você era pequeno, mais eu sei que você é grande, por dois motivos. Primeiro, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Segundo, porque aquele a quem ele mais vai tentar derrubar é aquele a quem ele sabe que tem maior propósito.
E vem o bálsamo de Deus sobre você agora. Que das minhas feridas saia poder pra cura. Que a cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Feche os seus olhos onde você está. Eu oro, Senhor, agora, que o teu óleo fresco de cura e restauração venha sobre cada uma dessas pessoas aqui. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero desfazer as mentiras do diabo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofismas, pensamentos errados, pensamentos contrários à vontade de Deus. Nós usamos essas armas agora para destruir tudo aquilo que o diabo falou a seu respeito. Deus tem um plano para você desde a eternidade, e esse plano vai se cumprir, porque Deus é mais. Fala comigo, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.